Olá, meu nome é Vinícius. Eu vou apresentar o MOS 6502, né? Considerado um dos microprocessadores mais importantes da história, né? Porque, bom, isso a gente vai ver no vídeo, mas ele é um microprocessador muito importante. Vou falar várias coisas nesse vídeo, história, curiosidades, impacto na indústria, falar o código dele. Bom, vamos começar. Vou falar meio rápido porque tenho pouco tempo para apresentá-lo. É, o MOS foi lançado em 1975, é, em uma época que os microprocessadores eram muito caros, né? Nessa época a gente já tinha o Motorola 6800, já tinha o Intel 8080, só que esses dois eram os mais famosos da época e eles custavam US$ 150, ou seja, era muito caro, né? Estudantes, pequenas empresas e, sei lá, gente que gostava de computador não conseguia ter de fácil acesso, assim, um processador, né? Um computador com esse processador. Bom, em 1975 essa história mudou, pois Chuck Peddle, pela MOS Technology, Chuck Peddle e seu time, né, pela MOS Technology, eles criaram o 6502. Esse 6502 ele foi muito revolucionário, porque ele era muito rápido, ele era muito simples e, consequentemente, ele era muito mais barato que os microprocessadores da época. Ele custava aproximadamente aí, uns US$ 25, né? É, Bom, o impacto histórico dele. É, Esse microprocessador, ele, como ele era muito barato, né, ele fez computadores pessoais ficarem mais acessíveis. Então, mais pessoas tinham acesso ao computador, tanto não só computadores como jogos, videogames também, né? É, Ele foi um dos principais assim criadores dos computadores domésticos. É, Ele popularizou algumas linguagens como Basic e o Assembly educacional. E ele também influenciou outras arquiteturas, como o ARM original. E, bom, é mais ou menos isso. Como eu já falei, ele era muito mais barato que seus competidores, né? Então ele foi muito importante. E o que que ele virou? Ele foi ele que levou a revolução da computação pessoal, porque era muito mais barato e muitas pessoas tinham acesso para projetos, para ter em casa, etc, etc, né? Bom, aqui são algumas curiosidades, né? Estou mostrando alguns computadores que utilizam, não utilizam, né? Porque eu não sei se eles existem ainda, mas utilizaram o 6502. Bom, a gente tem aqui o Apple II, o Atari, Commodore, o NES, que é o Nintendo Entertainment System, BBC Micro, muitos fliperamas, entre outros. Aqui tem vários, tem alguns até que eu não conheço tanto, mas é isso. E bom, vamos falar agora da arquitetura interna dele. Ele tem uma CPU de 8 bits, é, mas o seu barramento de endereços é de 16 bits. Portanto, é, ele pode acessar até os 16 bits. É, Bom, a arquitetura dele é classificada como later based, porque todas as operações passam pelo registrador A, que nem eu falei, ó, A é o registrador principal que a gente tem nele. E, bom, ele é simples, né? Porque ele tem poucos registradores. Ele tem A, X, Y, PC, SP, P. Eu vou explicar melhor eles no próximo slide. E, bom, ele é uma CPU CISC simples, porque ele possui muitos modos de endereçamento diferentes. Ele tem instruções que operam diretamente na memória e uma variedade grande de formas de acessar operandos. E um detalhe muito importante, né? É a pilha. Ela é fixa na memória 0100 e é meio incomum isso, mas simplifica o hardware dele. Agora eu vou explicar um pouco mais os registradores. A gente tem aqui, ó. A gente tem poucos, mas são muito eficientes. O A. Vamos começar pelo A.
Ele é usado em quase todas as operações e ele é o registrador mais importante da CPU, né? Ele é o acumulador. O X e o Y são índice, né? Eles vão auxiliar em loops, contadores, endereçamento. é, eles vão permitir acessar listas, arrays, né? Tabelas, também. Bom, PC, que é o Program Counter. Aqui ele vai controlar qual instrução será executada e por ser 16 bits vai acessar toda a memória do programa. O SP é o Stack Pointer, ele gerencia a pilha fixa. E o P são os Process Status, que são as flags. Tem muitas flags importantes, que nem N para negativo, Z de zero, C de carry, V overflow, B de break, entre outras, né? E aí a gente tem a ULA também, que eu vou explicar agora. A ULA também é simples e ela era extremamente rápida para sua época, né? Hoje em dia não tanto, mas ela era extremamente rápida. Aí ele consegue somar com carry, o ADC, ele consegue subtrair com borrow, o SBC, ele consegue fazer comparações, CMP, CPX, CPY. Eu não entrei muito em detalhes, mas se você se aprofundar mais, senão vai ficar muito grande os slides sobre a ULA, e peguei só alguns para a gente ter aqui. Ele tem lógica de bit a bit também, né? Que é AND, OR, EOR. Ele tem os shifts, né? Que é ASL, LSR. Bom, tem vários. É, e ele também altera as flags automaticamente. E isso vai permitir que instruções de branch tomem decisões. Bom, agora eu vou explicar um pouco mais do acesso à memória e modos de operação. Aqui é arquitetura interna também. Ele tem um conjunto impressionante de modos de endereçamento, né? Ele consegue acessar a memória de muitas formas diferentes. E isso vai tornar a arquitetura dele muito flexível, né? Ele vai suportar memória registrador LDA, LDX, LDY, registrador para memória, STA, STX, STY, operações diretas na memória, INC, DEC, ASL, LSR, é, endereçamento direto com apontadores, endereçamento indexado, X e Y, né, que nem a gente falou no último. Bom, entre outros. O PC, que nem eu botei aqui, ele vai avançar automaticamente, ele vai mudar saltos, vai poder fazer jump, JSR, mexer branch, tudo. Pular aqui. Agora vou explicar um pouco o conjunto de instruções, né? O 6.502 ele tem 56 instruções oficiais e 151 upcodes. Mas mesmo assim ele é muito simples, né? Ele é bem fácil de usar. A gente tem algumas categorias, que é o de armazenamento, LDA, LDX, LDY, STA, STX, STY, tem muitas. Aritmética, que nem eu falei também, ADC, SBC, INC, DEC, lógica, AND, OR, comparação. Eu não vou falar todos porque não vão ser muito, mas eu vou falar aqui mais por cima. Comparação, controle de fluxo, branch, pilha, entre outros. E agora eu vou citar as diferenças do 6.502 para o Z01.1, né? O Z01 ele é mais didático, uma CPU mais didática, né? Muito mais simples, tal. Mas o 6.502 ele é mais comercial, né? Por exemplo, a 6.502 é CISC, o Z01 é RISC. Os registradores, a gente tem poucos registradores no 6.502, já no Z01 a gente tem mais registradores. No 6.502 a gente tem bastante modos de endereçamento, né? E já no Z01 a gente tem tipo uns 3, 2, 3, é bem pouco comparado. O 6.502 opera direto na memória, já o Z01 normalmente não, pode alterar, mas normalmente não. E a gente, por exemplo, no 6.502 a gente tem 150 instruções, já no upcode, né? Já no Z01 tem bem menos. Basicamente a gente pode dizer que o 6.502 ele é muito mais expressivo e poderoso que o Z01. Aqui o Z01 é mais educacional, mas beleza. Aqui eu vou comentar um códigozinho de assembly dele, né? LDA, aí ele bota um valor, né? Ele vai carregar um valor da memória para o acumulador A. Aí ele vai limpar
a segunda linha, o CLC, ele limpa o carry antes da soma. Aí, na terceira linha, ele vai fazer a DC, né, que é a soma, A mais o valor da memória mais o carry. É, E depois, na quarta linha, ele vai armazenar o resultado no endereço de 0202. E depois ele, BRK, vai break, né? Vai finalizar a execução. É, Posso explicar um pouquinho mais detalhado aqui, né? Bom, se bem que acho que ficou bem explícito, não tem muito o que eu falar aqui, mas ele basicamente vai carregar um valor, ele vai limpar, depois ele vai somar, armazenar e finalizar. Esse STA é um código para você guardar a adição dentro dessa memória. E, por fim, que é uma conclusãozinha, né? É, Bom, esse processador foi muito importante para a história da computação, que ele, né, ajudou para peça muito importante para a computação pessoal, videogames, arquiteturas modernas, tudo, um monte de coisa, né? Ele é muito simples, ele é poderoso, ele é muito eficiente, e ele é um marco na história da tecnologia. É, e apesar da gente, é, opa, da, da minha geração não ter muito o contato com ele, eu pude estudar e eu realmente achei muito interessante a história do Moss. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha gostado e obrigado.